Graça e paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom e as suas obras manifestam todo o seu poder, sua glória, majestade. Graças a Deus, porque o Deus Criador eterno, eterno Senhor, aquele que criou todas as coisas e a tudo sustenta pelo seu poder, hoje está conosco o Emanuel. Louvado seja o Senhor. A justificação, ela é um ensino bíblico, está no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E hoje veremos a justificação, o ensino desse tema tão importante no Antigo Testamento. Vamos lá? Em Gênesis 15, 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça, ou em outras versões, foi imputado como justiça. Esse é um texto importante, aqui no Antigo Testamento, falando sobre o ensino da justificação, falando sobre esse tema. A justificação no Antigo Testamento, já aqui no primeiro livro da Bíblia. Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, depois de Deus já ter falado a Abraão que ele teria um herdeiro e que os seus descendentes seriam mais numerosos que as estrelas do céu. A promessa dessa descendência incluía a promessa do nascimento daquele em que seriam benditas todas as famílias da terra, como diz Gênesis 12, 3. Em você, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de Deus. E é claro que isto incluía a promessa do nascimento do Messias. Embora aqui ainda não tenha os detalhes do nascimento do Messias, não foi revelado a Abraão, mas que da descendência dele haveria um em que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão creu, diz, Deus mostrou a ele: você terá um descendente, a tua descendência, você será um povo numeroso. E Abrão creu. E por causa dele crer, em resposta a esta fé, Deus creditou a Abrão a justiça que seria obtida pelo Messias. Por isso, Abrão foi justificado pela fé, conforme nós lemos aqui na carta aos Romanos, no capítulo 4, o versículo 3, vai dizer que
Abrão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, porque Paulo estava falando sobre a justificação e mostrando que Abraão não foi justificado por alguma coisa que ele fez, assim, de obras, mas ele creu, ele teve a fé em Deus, e isso fez com que ele fosse justificado. E no versículo 13 também, do capítulo 4, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça, da fé. O fato de Deus perdoar nossos pecados é ensinado no Antigo Testamento, é mostrado claramente. Embora a palavra justificação a gente não leia, não seja usada, como aqui no Salmo 103, nos versículos de 8 a 12, nós podemos ver que o Senhor é compassivo, bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Esse texto aqui no Salmos 103, ele mostra, nos dá a certeza de que Deus não nos trata como merecemos, nem nos retribui conforme os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele removeu os nossos pecados para longe de nós. Como a distância que há entre o Oriente e o Ocidente. A palavra justificação não aparece aqui, mas esse texto, ele incorpora o ensino bíblico sobre a justificação e a confiança também do profeta na justificação é expressa de modo marcante no livro de Miqueias. Vimos os Salmos, agora vamos ver o profeta Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19, que fala da compaixão de Deus. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces de transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Novamente, como Deus poderia fazer isso com um homem pecador? Conosco, seres humanos culpados diante dele? Somente através da
do perdão, da compaixão, da justificação por meio de um ato de Deus em Cristo Jesus. Ele lança para longe de nós os nossos pecados. Ele perdoa. Também o profeta Isaías. O profeta Isaías vai dizer, no capítulo 53, o versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, estávamos perdidos, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, referindo-se ao justo Jesus, referindo-se ao Messias, que viria a iniquidade de todos nós. Que a justiça do servo, esse servo com letra maiúscula, essa justiça justificaria a muitos. E ele estava aqui, profeta Isaías, colocando, expondo os fundamentos da doutrina da justificação através do versículo 6 e também do versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É importante nós entendermos que a justificação dentro dessa ordem, dentro desse feito maravilhoso de Deus, que é a salvação do pecador, não foi programada, não foi feita de maneira banal, nem como um recurso imediato na história, sem nenhum planejamento. Não. Na eternidade, Deus já planejara todas as coisas. E novamente, repetimos, Deus não foi pego de surpresa. Deus, Ele, que é eterno, perfeito, e na eternidade tudo decretou. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Aqueles que são salvos em Cristo foram escolhidos antes da fundação do mundo. E no momento da história, Deus se revela a Abrão, promete a ele uma descendência numerosa, que a partir do seu herdeiro viria um, que seria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. E Abrão creu. O salmista, os profetas, Jesus sempre falava. Jesus, certa vez, disse, como está escrito nos salmos, nos profetas. Jesus é a nossa justificação. E no Antigo Testamento,
podemos ver claramente este ensino que não depende de nossas obras, mas de Deus. Redimir o pecador e justificá-lo por meio de seu Filho Jesus Cristo, o justo.